Boa noite, galera. Vamos para mais uma aula de Química. E essa semana, assim como o quarto bimestre, nós estaremos estudando sobre as reações químicas, tá? Mas, antes de iniciar a falar sobre a reação química, vamos recordar algumas coisas que a gente já estudou esse ano, né? E uma das coisas que nós estudamos foi sobre o material, né? Nós falamos que esse material, ele sofre um tipo de transformação, tá? Que transformação é essa? Uma reação, tá? Então, toda vez que a gente falar de transformação, é a mesma coisa que reação. Partimos desse primeiro ponto, tá? E o material, ele sofre dois tipos de transformação. Quais são esses tipos? Transformação química, tá? E a transformação física, tá? Então vamos ver uns exemplos. Se eu pegar uma folha de papel, eu pego uma folha de papel e amasso ela, houve uma transformação? Eu posso falar que houve uma transformação? Tá? Sim, houve uma transformação. Porque inicialmente eu tenho uma folha de papel, tá? Mas quando eu amasso o papel, esse papel ele é transformado, a sua forma física é transformada, tá? Então eu tenho uma transformação física, ou seja, eu tenho uma reação física. Bom, e agora, se eu pegar, por exemplo, essa folha de papel e tacar fogo, houve uma transformação? Sim, houve uma transformação. Você começa a tacar fogo na folha de papel, o que você observa? Você observa que o fogo ele vai queimando o papel, sai uma fumaça, que são os gases que estão sendo liberados, e o restante que sobra é cinza do papel. Ou seja, aí houve uma transformação. Mas essa transformação, ela não foi uma transformação física, ela foi uma transformação química, tá? Então, o papel amassado é um processo físico. Já o papel queimado, tá? É um processo químico, tá? Então nós temos uma diferença entre a transformação física e a transformação química. Qual que é essa diferença básica, tá? Uma transformação física, é uma transformação reversível. Ou seja, o que é uma transformação reversível? É uma transformação que eu posso voltar atrás, tá? Vamos voltar no exemplo. O papel amassado, tem como eu desamassar o papel? Tem. Eu pego um ferro quente, né? Passo no papel, ele vai desamassar. Vai ficar perfeito? Não, não vai ficar perfeito, mas ele vai voltar à forma original. Se eu conduzir certinho, né, a temperatura ideal, ele vai voltar um papel perfeito, tá? Então isso é uma transformação física, é quando eu consigo retornar ao estado inicial. Agora, a transformação química é um processo irreversível. Por que irreversível?
porque não tem mais volta, tá? Uma vez que aconteceu, não tem como voltar atrás. Então vamos voltar ao exemplo do papel queimado, né? Uma vez que eu taquei fogo no papel, ele se transformou em cinza e um gás que foi para a atmosfera. Tem como eu pegar essa cinza e esse gás, né, e fazer eles voltarem a ser papel? Não. Então é um processo irreversível. Então, como nós vamos falar das reações reversíveis, que são as reações químicas, quer dizer, as reações irreversíveis, que são as reações químicas, então, ao iniciar a reação, eu tenho que verificar se ela tem condição de ser revertida, porque se ela for revertida, ela deixa de ser uma reação química e passa a ser uma reação física, uma transformação física. Agora, se não tiver como ela ser revertida, ela é uma reação química, tá? E nós representamos uma reação química através de uma equação, tá? Essa equação é chamada de equação química. Por que nós fazemos isso? Para identificar, né, como essas reações estão sendo realizadas. E o que tem numa reação? O básico. Uma reação, de forma genérica, ela sempre vai ter um reagente. Tá? O que é o reagente? Seria como se fosse a matéria-prima. Tá? Então, eu sempre vou ter um reagente sendo transformado em um produto. Tá? Então, reagente, matéria-prima, sendo transformado em produto, que é o que eu quero. A flecha na equação química é a palavra transformação. Tá? Então, essa flecha aqui, ela indica a palavra transformação, tá? Bom, e uma transformação química nada mais é que um rearranjo molecular, tá? É uma reorganização dos átomos que compõem a molécula. Então, por exemplo, se eu tenho a reação de neutralização, que é o que nós falamos na aula passada, tá? Eu vou pegar uma reação de neutralização, que é um ácido, o HCl. Vamos pegar aqui, ó, HCl, tá? Ele se juntando com uma base NaOH, tá? Vai formar quem? Um sal, que é o NaCl, mais a água, que é H2O, tá? Então aqui nós temos, olha, nós temos aqui os nossos reagentes. Olha a equação química: reagente, tá? Formando os nossos produtos. Eu posso ter um reagente formar dois produtos, eu posso ter dois reagentes formar dois produtos, dois reagentes formar um produto, tá? Mas eu sempre vou ter um reagente formando um produto. Isso é uma equação química. E a flechinha, tá? Vou circular de outra cor aqui, ó. A flechinha que indica o processo de transformação, tá? E o que eu disse? É um rearranjo molecular. Se a gente pensar que a gente já estudou, né, que toda matéria é feita de átomos, o ácido, tá? Ele é feito pelo átomo do hidrogênio, tá? O átomo do hidrogênio e o átomo do cloro. O que aconteceu aqui? Ele está reagindo. Vamos pegar novamente aqui,
Então eu tenho aqui o átomo do hidrogênio com o átomo do cloro, tá? E eles reagiram com o átomo do sódio e da hidroxila, que é o OH, tá? O que aconteceu? Esses são os reagentes, então eu estou fazendo uma transformação química. Nessa transformação eu direcionei, e o que eu fiz inicialmente? Eu simplesmente fiz com que inicialmente as moléculas, os átomos das moléculas se separassem, tá? Então, se eu fosse pensar num processo intermediário, eu teria a seguinte situação, ó. Num processo intermediário, se a gente pudesse ver, né, eu teria tudo separado. O H aqui, o Cl aqui, o Na aqui e o OH aqui, tá? Então eu separei todo mundo. E depois eles se reorganizaram e formaram o nosso produto. Ó, vou continuar aqui para baixo. Tá? Quem que foi o produto? Então, esse é o positivo, esse é o negativo. Esse é o positivo e esse é o negativo. Então, olha, o positivo do ácido se juntou com o negativo da base, que formou a água. H2O, H2O, água, H2O, tá? E o positivo da base se juntou com o negativo do ácido, formando o sal, NaCl, tá? Então, foi isso que aconteceu. Uma reação química é uma reorganização dos átomos que compõem as moléculas. Inicialmente, esses átomos são separados, tá? E depois eles são reorganizados em um novo produto. Sempre, tá? Então, a reação química ocorre dessa forma, você sempre vai ter uma reorganização dos átomos para formar um novo produto. No caso de uma reação de neutralização, sempre nós vamos ter isso aqui, um ácido, reagindo com a base, lembra que os dois são reagente, tá? E vai formar quem? Sempre. A formação sempre será um sal e água, tá? Então, na reação de neutralização, nós sempre teremos essas situações, tá bom? Uma outra questão que é importante a gente identificar aqui, tá? É em relação a algumas outras informações que tem a reação química, a equação química, tá? Então, qual seria essas informações? Então, por exemplo, aqui, tá? Eu tenho HCl na reação de neutralização, ó, L mais NaOH aqui forma NaCl mais H2O L, tá? O que eu posso verificar então que são essas letras aqui? Então essas letras aqui, ó, entre parênteses, tá? São os estados físicos
que está presente na reação. Então, L é líquido, tá? S é sólido, tá? E a Q é aquoso. O que quer dizer aquoso? Dissolvido em água, tá? Então, a soda cáustica é o hidróxido de sódio, um elemento sólido que ele é dissolvido em água. Então, ele é um elemento aquoso, tá bom? E é isso, pessoal. Então, nessa aula, vocês vão ter que reconhecer uma reação química, tá? O que é uma reação química? Quando ocorre mudança de material, ou seja, é algo que não pode ser revertido, tá? E no caso do nosso exemplo aqui, na reação de neutralização, nós sempre teremos um ácido se juntando com a base, formando um sal e a água, tá? Nós vamos finalizar nossa aula por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição na escola, é só ir no plantão, tá? E semana que vem nós estaremos realizando a nossa avaliação, tá? Muito obrigado e boa noite a todos.